Vamos lá, hein? Eu sempre quero começar aqui com uma frase. Então, a frase de hoje, pessoal, é: educar é semear com sabedoria e colher com paciência. Essa frase é do Augusto Cury, né? Um grande educador aí. Então, ó, educar é semear com sabedoria e colher com paciência. Essa frase é do Augusto Cury. E, pessoal, qual é a grande angústia, então, do professor? O que não falaram para você sobre ser professor? Então, a gente podia começar falando dessa frase. Não falaram para você que você não pode ser uma pessoa desesperada, uma pessoa imediatista, uma pessoa que quer o resultado na hora. Eu tava vendo uma live ontem de uma coach que é muito fantástica, Eliamar, que eu conheci a Eliamar lá quando eu fiz o meu curso, o meu primeiro curso de coach lá na SB Coach. E aí ela tava falando uma verdade, que, gente, as pessoas que plantam tâmaras, elas nunca vão comer a tâmara que ela plantou. Por quê? Um pé de tâmara, ele demora no mínimo 100 anos para dar o fruto. Então você imaginou, né, que a pessoa vai ali, qual é o objetivo de uma pessoa que planta um pé de tâmara? Né? Teoricamente você fica pensando, pô, o cara vai plantar ali, só daqui 100 anos que vai começar a dar fruto. E é verdade, gente. Então o professor, ele é basicamente isso aí, é o cara que planta ali o pé de tâmara. Nem é tanto, né? Porque o resultado do professor é mais rápido. Mas o que eu quero dizer para você aí, ó? Educar é semear com sabedoria e colher com paciência. Então, essa frase é do Augusto Cury e é nela que nós estamos começando hoje. Então, você como professor não pode ser uma pessoa ansiosa, de querer ver o resultado, de querer ver rápido. Então, às vezes você vê um resultado ali rápido, mas não é o resultado que vai refletir o futuro. Então, talvez ali você ajuda o aluno a passar de ano, sabe? Você dá aquela forcinha ali do meio ponto, do um pontinho, e você fala assim, meu Deus, o que eu fiz, né? Não podia ter feito isso. Mas você, muitas vezes, não vai colher esse resultado. Você não vai saber o que o aluno vai ser lá na frente. Mas, pelo menos, a sua contribuição você deu ali. Mas, para muitos, você consegue ver isso daí. Você consegue saber, né, o que você pode contribuir, né, o que você pode participar ali na vida das pessoas. Então, não falaram para você que professor é uma pessoa que trabalha muito, porém tem muita alegria na vida. Tudo bem que você fica angustiada, que você fica ali às vezes mal-humorada, não vê o resultado na hora ali, mas quando você deita ali a sua cabeça no travesseiro, quando chega no final do ano, que você recebe aquele monte de presente, aquele monte de abraço, enfim, tudo aquilo ali é um resultado maravilhoso. Então isso daí você não aprende na faculdade, que é o feedback das pessoas, que é o que você realmente vai receber ali de gratidão, que as pessoas vão ter com você. Isso daí você não aprende na faculdade, gente. Então, pessoal, a faculdade, ela te ensinou a dar aula? Te ensinou? Eu vou falar para vocês. Eu sou formado em jornalismo. Então, eu fiz ali 4 anos de faculdade, aprendi muita coisa. No primeiro ano, é o que eu falo para você ali do imediatismo. No primeiro ano, eu cheguei lá na faculdade e falei, meu Deus, que loucura que vai ser isso aqui, muito bacana. Aí vieram para mim lá com filosofia, antropologia, sociologia. Cara, eu fui gostar dessas matérias, tive do colégio também, mas eu fui gostar dessas matérias um pouco tempo depois da faculdade. Porque ali, quando eu entrei na faculdade, e é também o que você aprende aí em pedagogia, não é verdade? Então, quando você entra na faculdade, você aprende essas coisas aí que eu falei, antropologia, sociologia, filosofia, tudo que termina com IA é legal, pessoal, é muito bacana. Então, você, naquela ânsia ali, eu quero já aprender a dar aula e tal. Não, a faculdade não ensina você a dar aula. Do mesmo jeito que a faculdade de jornalismo não me ensinou a ser jornalista. Eu aprendi a ser jornalista na prática, fazendo, executando. E isso foi muito bom para mim. E, pessoal,
É lógico que a faculdade de pedagogia, ela não ensina você a dar aulas, ela ensina você o método. Por quê? Porque você dar aula, você vai aprender aonde, pessoal? Onde você vai aprender? Porque ó, a teoria, ela é importante, você concorda? Teoria é importante, você vai adquirir conhecimento para você ser professor. Porque professor que não conhece nada, que não sabe de nada, não pode dar aula, certo? Então na faculdade, você vai adquirir muito conhecimento para você poder executar isso aí depois. Então, a teoria, ela é muito importante. Às vezes, um aluno que vai ver esse vídeo aqui futuramente, que ele vai ficar disponível depois, vai olhar ali e vai falar assim, meu Deus, né, o que eu tô fazendo aqui com tanta teoria e o negócio não acontece? Não, é natural. Né? Então, o imediatismo, ele é prejudicial, gente, não só para o professor, para a vida toda, para todo mundo. Então isso é muito importante. Então onde você aprende a dar aula, gente? No campo de batalha. É ali que você aprende a dar aula, é ali que você vai adquirindo conhecimento, você vai conhecendo algumas técnicas, né? E você vai montando ali o seu método. Olha que fascinante isso. Você vai montando o seu método, você vai aprendendo a dar aula, você vai aprendendo ali particularidades do que você tem que fazer, e aí você tem um contato com uma professora que já está há mais tempo no campo de batalha, e aí você pega uma coisa de uma, pega uma coisa de outra, e aí você vai aprendendo. Isso é fantástico, é maravilhoso. Então, a gente fica pensando nisso, né? Falar, meu Deus, né? Quanto tempo que eu quis ali ser imediatista e isso aí acabou até atrapalhando. Igual que eu dou meus exemplos aqui quando eu estou conversando com vocês. De ansiedade, de querer fazer, de querer executar e muitas vezes, né, isso aí atrapalha a gente. Pessoal, na faculdade ensinaram para vocês a importância do diário de classe? Eu aposto que não. Não é nem falado isso aí. Gente, ó, eu tô falando aqui com experiência de vida do que eu estudo, do meu trabalho, que é desenvolvimento pessoal, é nisso que eu estou falando, tá bom? Então assim, ó, não sou professor, não estudei pedagogia, tenho experiência por mais de 10 anos, ter contatos ali com professores, de estar no campo de batalha, de estar administrando, então esse é o contato que eu tenho. Então não estou fazendo juízo de valor aqui nesse vídeo, não estou querendo falar de professor. Numa live anterior, num vídeo anterior, nós falamos muito aqui sobre salário de professor. Eu concordo que o professor tem que ter um salário justo, tem que ter um salário bom para que ele possa se dedicar ali ao ofício, a fazer cursos, a aprender mais, tá bom? Então, te falaram da importância do diário de classe quando você estava na faculdade? Gente, o diário de classe, ele é o coração ali da sua sala de aula, do que você tem que anotar, não é verdade? Tanto que assim, o diário de classe, ele não pode ter rasura. Tô falando verdade aí, professor? Comenta aí, equipe, vai me ajudando aí. O diário de classe, qual que é a importância dele? É muito grande, talvez isso daí você não aprendeu na faculdade. Porque é no campo de batalha que você aprende. Te ensinaram lá o que você tinha que escrever no diário de classe? Se te ensinaram, ficou defasado, porque é no campo de batalha, é na sala de aula, é onde você está aprendendo, é onde você está executando as suas coisas que você vai anotando. Tanto que o diário de classe não pode ter rasura. Não é verdade isso aí, gente? Então, o que mais? Vamos lá. A faculdade ensina você a fazer reunião de pais? Ensina, gente? Conta pra mim aí. Você teve experiência na faculdade para fazer reunião dos pais ali? Toda aquela dinâmica, né? A professora início de carreira, ela sofre na reunião de pais. Ela fica com medo, tem dor de barriga, ela não sabe o que vai falar, ela não sabe o que apresentar. Eu já vivi isso daí com professoras que eu estava ali administrando e tal. Eu lembro que eu gosto de dar oportunidades para quem está começando. E gosto de dar oportunidade também para aqueles que já passaram ali a idade. Então, muitas pessoas com mais de 60 anos trabalharam comigo, trabalham até hoje.
porque eu gosto de dar oportunidade para essas pessoas, porque elas agregam muito conhecimento e é muito bacana. Mas também dou oportunidade para quem está começando. E aí aquelas pessoas que estão começando, para fazer a reunião de pais, meu Deus do céu, é terrível. Por quê? A pessoa não tem aquela experiência ainda. Ela não sabe o que vai falar para os pais. E eu tô falando aqui, gente, talvez você fale assim, Fábio, eu dou aula pro ensino médio. Já é outra coisa, né, professor? Já é uma outra conversa que você pode abordar. Agora, para os pais de bebês, de crianças ali de 0 a 3 anos, é aí que está a complicação. Então, professor, quero dar uma dica aqui para você. Ó. Quanto mais conhecimento você buscar, quanto mais conhecimento você for atrás, sabe, se aprimorar ali na oratória, para você saber o que está falando com os pais, a postura. Então eu tinha um professor na faculdade que ele falava assim para mim, Fábio, específico não, né? Falava para a turma ali, né? Gente, todos os cursos que vocês puderem fazer, façam. Até curso de cuspe à distância, porque um dia isso aí vai servir para você. Então é a mesma coisa que eu falo para os professores. Às vezes o professor, ele entra ali, ele termina a faculdade de pedagogia e aí, poxa, ele acha que acabou. Já estou formada, agora é só procurar uma escola para dar aulas, para colocar em prática. Não, gente, a faculdade, é o que eu falo aqui, ó. A faculdade, ela é um evento, é um processo. A faculdade é um processo. E qual que é o evento? O evento é todo dia, é você estar na sala de aula, é você estar indo para o seu trabalho, isso aí é o evento, é onde você vai desenvolver o seu trabalho e colocar em prática todo aquele processo que você aprendeu. Isso vale para todas as profissões, né? A gente passa anos ali estudando e depois a gente vai para o evento, que é o que você vai colocar em prática tudo que você aprendeu ali no processo. Então esse professor ele falava para mim, cara, faz o máximo de cursos que você puder para você aprender. E é o que eu falo aqui para você, professor. Então o máximo de curso que você puder fazer, faça. Sabe, eu estou em contato com muitos cursos hoje em dia, muita coisa. Às vezes você fala assim, Fábio, eu não tenho dinheiro. Gente, qual que é a sua profissão? A sua profissão não é ser professor? Então, você tem que investir na sua profissão. Então, eu como jornalista, eu investia muito na minha profissão. Eu comprava livros, eu estudava, eu viajava, porque quando você, no meu caso aqui, sou jornalista, então quando eu viajava, eu tinha um outro olhar na viagem. Porque quando a gente viaja normalmente, assim, as pessoas, elas viajam a passeio, então ela não tem um olhar crítico do ambiente onde ela está, porque ela está a passeio, está de férias e tal. Mas eu, na minha função de jornalista, eu viajava para os lugares e aí eu ficava sempre olhando ali o que estava acontecendo, qual era o estilo de vida das pessoas, como as pessoas se portavam, como as pessoas se vestiam. Então, jornalista é fofoqueiro, né, gente? Jornalista, ele quer olhar a vida das pessoas ali para contar. Então assim, ó, se você me conhece, não conta segredo pra mim, tá? Porque eu sou jornalista, é perigoso que eu fale pra outra pessoa. Tô brincando, eu guardo segredo sim. Então, ó, a Sandra aqui tá falando, ó, gostaria de fazer um curso de oratória. Aí você fala assim, mas eu sou professor, Fábio, o que um curso de oratória vai fazer diferença pra mim? Gente, uma pessoa que ela faz um curso de oratória, com certeza vai agregar muito pra ela. Vai agregar na hora dela poder passar o conteúdo, porque quando você tem uma oratória boa, você aprende a falar, você aprende a se colocar, então, né, você aprende a transmitir ali de uma forma diferente aquilo que você precisa passar. E aí você fala assim, Fábio, mas eu cuido de crianças, né? Porque geralmente o pessoal que trabalha em creche aí tem essa coisa das pessoas falar, não, cuida de criança. Negativo, gente. Olha, nós temos ali contato com as crianças e a gente vê cada coisa linda que acontece, de plano de aula de professor que ensina, é muito legal, vocês não têm ideia. Se você é um professor que está assistindo essa aula aqui e nunca teve um contato de trabalhar numa creche, de trabalhar...
com crianças até 10 anos, por exemplo, você não sabe o que é bacana, o que essas crianças podem ensinar para você e o que você pode passar também. Então a oratória, ela ajuda muito nesse sentido, pessoal, de você estar podendo passar o que você aprendeu de forma correta, posicionamento na sala de aula. É importante, gente, é importante. Aí você fala, pensa assim comigo, Fábio, posicionamento, isso aí é coisa de futebol. Gente, um goleiro que não sabe se posicionar na área, tá lascado. É um cara que, assim, que ele não pode ser goleiro. A mesma coisa eu te falo, um atacante, um centroavante, que ele não sabe se posicionar na área, ele não vai ser um bom atacante. Por que que... Pode confirmar isso. Oi? Marcelo Nunes. O Marcelo Nunes, meu amigo, ó, tá aí. Marcelo, fala aí pro pessoal. Um atacante que não sabe se posicionar na área, ele tem futuro como atacante? Gente, ele não tem. Então é a mesma coisa um professor. Um professor que não sabe se portar na sala, que não sabe se colocar ali na sala de aula da maneira correta, vai ser um professor mediano, vai ser um simples professor. Mas eu acredito que na vida a gente não estuda para ser mediano. Então a gente sempre quer trazer algo mais, pessoal. Isso aí, ó, vale para a sua vida, vale para tudo. Então, quando você tem um mindset de crescimento, você aprende que a sua vida pode ser melhor a cada dia. E aí você vai melhorando a cada dia, vai estudando, vai se colocando e não deixando a coisa de qualquer jeito, sabe? Na média ali. Então, essas coisas que eu falo para vocês. Então, o curso de oratória ele pode ajudar mais no que aí para você? Gente, eu não sou professor de oratória, eu não tô te dando curso de oratória aqui, tá ok? Eu tô falando o que algumas coisas elas podem agregar para que você seja uma boa professora. Então, você estudou e na escola não te falaram isso. Algum professor falou para você, olha, você tendo postura na classe, você fazendo um curso de oratória, vai te ajudar muito e tal. Eu aposto que não falaram. Nem eu, quando eu fiz a minha faculdade de jornalismo, eu não me lembro de algum professor ter falado isso. Apesar que a gente aprende ali, posicionamento de câmera, essas coisas a gente aprende. Mas um curso de oratória para você falar bem e tal, isso nunca a gente aprendeu. Numa reunião de pais, o que vocês acreditam aí que um curso de oratória pode colocar você em destaque ali? Porque você vai saber conversar com os pais. Então eu falei aqui, né, que na faculdade você não aprende a fazer reunião de pais. E isso é uma das grandes dores que um professor tem. Como ele vai se relacionar com os pais, como ele vai abordar, como ele vai falar. Então, para quem dá aula aí de quinta série para cima, é mais fácil o relacionamento com os pais ali. Agora, e para você que dá aula numa creche? Para você que dá aula ali para crianças de até o terceiro ano, o quarto ano, é mais complicado. Por quê? Os pais, né, a gente sempre vê ali que os professores que conquistam os pais daquelas crianças são os professores que conseguem se desenvolver melhor, que conseguem ensinar melhor. Por quê? Porque é a confiança. Se você não está buscando a confiança da criança, você está buscando a confiança dos pais. E aí você, como uma professora que busca conhecimento, que tem uma oratória boa, o que vai acontecer com você? Você vai saber envolver os pais. Então, quando você começar ali fazer uma reunião de pais, o que você vai fazer na sua reunião de pais? Então você vai envolver, você vai fazer uma dinâmica. Então você vai envolver os pais ali com uma dinâmica, mostrar para eles a importância da escola, a importância da educação. Você vai mostrar para os pais que a responsabilidade da educação não é sua, é deles. Que a sua responsabilidade é contribuir, é ensinar, é mostrar o caminho ali para o aprendizado. Entendeu? E aí quando você mostra, professor, isso aí para os pais, a sua vida fica muito mais fácil. Porque você vai ter a confiança dos pais e aí as coisas vão melhorar para você, né? Você vai adquirir conhecimento, confiança, e um professor confiante, ele vai além, ele vai mais distante, né? Ele consegue alcançar coisas que um professor mediano não consegue.
Nada contra, tá bom, pessoal? Então, assim, se você tá feliz do jeito que você é, não tem problema, tá tudo certo. Agora, se você quer buscar um algo mais, ser um professor melhor, sabe? Ser um professor que tenha postura, que saiba se colocar e tudo isso aí, então você tem que buscar conhecimento. Ok, pessoal? Então vamos lá, hein? Ó, professor tem liberdade para ensinar. Como assim, Fábio? Lá onde eu trabalho, não. Professor, você tem toda a liberdade. É lógico que tem aí as coisas no meio do caminho. Então, você faz parte aí de uma instituição, de uma escola aí da prefeitura, do estado. Toda instituição tem as suas regras. Segue ali as suas regras. E aí é interessante, né? Você tem que seguir as regras de onde você trabalha. Você também não pode chegar lá e falar o que você quiser. Não é isso que eu tô falando. Mas, professor, você tem a liberdade de adaptar a sua aula, sabe? De falar aquilo que você quer em relação a tudo aquilo que você que está de acordo com o lugar onde você trabalha. É isso que eu falo. Então, o professor, ele tem liberdade para ensinar. Então, você fala assim, não, Fábio, mas lá onde eu trabalho, não me dão liberdade. Poxa, como não te dão liberdade? Se você estiver de acordo com o posicionamento da onde você trabalha, com o que é passado ali, você tem liberdade. E aí dentro da sala de aula, professor, a sala de aula é um lugar sagrado, é um lugar que te pertence, que é seu. Entendeu? Tudo bem, tem a coordenadora pedagógica que te dá o apoio ali, sabe? Tem ali a diretora que te dá o apoio, e aí você usa isso aí a seu favor. Usa o apoio dessas pessoas para você poder ensinar e passar aquilo ali da melhor maneira. Então, você tem toda a liberdade para poder ensinar as crianças, ensinar aí qualquer pessoa da melhor maneira. Então, ó, não reclame disso, sabe? Exerça o seu papel. A sala de aula é um lugar sagrado. Eu tenho experiência aí de 10 anos, gente, administrando creche. Eu nunca entrei na sala de aula e dei palpite em nada. Em nada. E olha que eu tenho liberdade com as professoras que trabalharam comigo, que trabalham. Eu acredito que se eu chegar um dia lá e entrar na sala e dar um palpite e tal, elas vão receber isso aí com amor e carinho. Porém, eu não faço isso. Porque eu respeito, sabe? Eu respeito o posicionamento da professora. Então, eu respeito o jeito dela, o que ela está fazendo. É claro que a gente também sempre está de olho para que as coisas não saiam do controle. Então, entendeu, gente? Eu estou falando aqui de uma coisa, de um posicionamento normal, sabe? Não estou falando aqui de coisas que saem fora da regra. Não. Estou falando de coisas normais que estão dentro das regras, tá bom? Então, a nossa vida tem regra. É igual, vamos aqui, eu vou misturando aqui, tá? Com a minha profissão também. Então, você assiste aí, ó, TV Cultura, aí você assiste o Jornal da Band, você assiste um Jornal Nacional, um Jornal da Record, a notícia é passada da mesma maneira? Então você faz esse teste para você ver. Pega uma notícia, então nós estamos aqui num momento de quarentena do coronavírus. Então você pega ali, pega um tema do coronavírus e assiste todas essas emissoras aí para você ver. Cada emissora tem a sua linha editorial. Então aí a emissora tem a linha editorial dela e o repórter ele vai seguir a linha editorial da emissora onde ele trabalha. É a mesma coisa você, professor. Você vai seguir a linha editorial da onde você trabalha. Se a linha editorial da onde você trabalha não tá legal para você, você não gosta, então qual que é a melhor maneira? Você procurar uma outra linha editorial. E aí você pesquisa, você vai fundo. Então eu tenho casos de professora que trabalham comigo que esperou 1 ano para trabalhar. E eu nem sabia. E aí depois essa professora veio falar para mim, falou, olha, eu esperei 1 ano para trabalhar nessa creche aqui. Porque eu pesquisei, eu olhava no Facebook, eu vim aqui, olhei a estrutura, eu observava aí as professoras trabalhando e eu esperei 1 ano, mas valeu a pena. Porque era a linha editorial que ela estava procurando.
Então, a linha editorial de onde você trabalha está de acordo com os seus princípios, com os seus valores? Entendeu, pessoal? Porque quando isso acontece, você se sobressai. Você melhora, você tem mais ânimo para trabalhar. Então, tudo começa a fazer sentido e começa a melhorar. Tá bom? Então, vamos lá para mais um tema aqui, ó. Gente, professor, cara, é uma profissão assim maravilhosa. Por quê? Porque você pode transformar a vida de outras pessoas. Então, no caso ali de creche, eu tô focando um pouco mais em creche aqui, vocês perceberam, né? Mas isso aí vale para você, professor, de qualquer área. Então, ensino fundamental, de faculdade, enfim, a gente não limita conhecimento aqui. Então ou então até para você que não trabalha numa escola, mas você acha que você é um professor. Você também tá dentro aqui do que nós estamos conversando. Então, olha que bacana a oportunidade que você tem de mudar a vida das pessoas. Então, um professor que dá aula que dá aula ali em creche, vou falar da aula, tá, pessoal? Não vou falar cuida de criança, não. Então, você que está ali numa creche, você tem a oportunidade de transformar a vida da criança e de transformar a vida do pai das crianças. Entendeu? Porque numa creche, o pai da criança, ele tá bem presente. Não é verdade? Ele tá ali, ele tá presente, você tem o contato, muitas vezes você pega a criança do pai, entrega a criança pro pai. Então você tem a oportunidade de ajudar na transformação da vida desse pai. E a gente tem muita experiência aqui, pessoal. Muito pai e mãe, adolescente ainda. Sabe? Adolescente. Então a gente tem casos lá de mãe de criança com 16 anos. Olha aí, tá vendo? A 16 anos nem saiu das fraldas ainda praticamente. E já chega ali na creche com uma criança. Então você tem a oportunidade de fazer diferença na vida desse pai também. Tá bom? Gente, falando sério aqui, ó. Eu não estou falando de pessoas fora da linha. Eu estou falando de pessoas normais, de pessoas que querem aprender, de pessoas que gostam de viver, que gostam de ter uma vida boa. Então você fala assim pra mim, Fábio, você não conhece os pais das crianças lá da onde eu trabalho. Tá, mas aí você também não vai ficar dando murro em ponta de faca, certo? Você com a sua postura, com o seu jeito, é aí que você cativa. Não tô falando pra você ser uma pessoa que fala bastante. Às vezes você fala assim, Fábio, pra você é fácil, porque você já foi repórter, você é jornalista, você sabe conversar, você sabe falar. Não tô falando disso. Cada pessoa, gente, tem um perfil comportamental. Então, pesquisa sobre perfil comportamental. Qual que é seu perfil comportamental? Entendeu? O meu perfil comportamental é comunicação. Eu sou um comunicador, executor. Então, esse é o meu perfil comportamental. Então, eu comunico e eu gosto de executar. Eu já tenho mais dificuldade em planejamento. Então, para eu assim planejar, eu tenho que me esforçar. Mas eu estou buscando isso, eu busco isso a cada dia. Então, qual que é o seu perfil comportamental? Se você buscar aí na internet, teste perfil comportamental, você vai achar vários perfis aí. É que eu não separei nada agora, eu estou falando e me veio isso aqui. Mas, gente, é fantástico quando você descobre o seu perfil comportamental. Se você quiser fazer um perfil comportamental comigo, eu faço também. Me chama no direct aí depois que a gente combina. Mas eu não estou aqui vendendo nada para você. Você pode ter acesso aí a perfil comportamental de graça na internet. É claro que não vai te dar um perfil comportamental completo, com devolutiva, explicando tudo ali, né, a maneira que você pode atuar com o seu perfil, mas você vai ter um perfil comportamental, pelo menos você vai saber qual o que te move, né, qual que é o seu perfil realmente. Então, a faculdade te ensinou a fazer planejamento? Gente, a faculdade não ensina isso. Sabe, faculdade ela ensina pedagogia, ela ensina você ser professor, mas não ensina como que é o campo de batalha, como que é uma reunião de pais, como que você faz um planejamento. Eu na minha faculdade de jornalismo não aprendi isso.
Fiz pós-graduação, 2 pós-graduação, não aprendi isso. Fui aprender isso muitos anos depois, com os meus treinamentos de coach. Aí que eu fui aprender a fazer planejamento. Então, para um professor, gente, para você ter um planejamento, o que você precisa fazer? Planejar, né, Fábio? É óbvio, né? Não brinca com o óbvio, gente. Então, você precisa aprender a planejar. Gente, eu falo nós porque eu me incluo também. Nós temos, às vezes, a mania de deixar as coisas muito de qualquer jeito. Então, você já sabe a rotina do seu trabalho e aí você vai seguindo aquela rotina. Às vezes você vai para o seu trabalho, você sempre pega o ônibus no mesmo ponto, desce no mesmo ponto, já tem até amizade ali com o pessoal que pega o ônibus, você já conhece um, já conhece outro, nada de errado nisso, tá bom? Mas por que não busca umas coisas diferentes, né? Por que você não pega um ponto depois, pega um ponto antes, desce um ponto antes? Então tudo isso aí é legal também. Agora, um planejamento. Então, você planeja a sua aula, você faz um planejamento antecipado ali, e aí você chega na sua escola, na sua creche, na sua escola, com exatamente aquilo que você quer fazer, o resultado que você espera, você faz isso? Se você faz, parabéns, muito legal. Mas tem muita gente que não faz. Então, qual que é o seu planejamento de vida aqui? Então, eu quero te ensinar uma coisa legal aqui, ó, que é a rotina de ativação. Qual que é a rotina de ativação que você faz para sua vida? Fábio, eu preciso acordar todos os dias 6:30 da manhã. Mas eu coloco o relógio para despertar, o celular para despertar às 6, porque eu aperto soneca 3 vezes. E aí, às vezes eu aperto 4, já acordo atrasada. Já saio correndo porque já tem que colocar as crianças ali para ir para a escola, eu já saio naquela correria, o marido também já está levantando e é aquela loucura. Ou então, né, o marido é professor, a esposa também, enfim, estou falando aqui no feminino, mas entenda aí, professor, você que é homem também. Entende, gente? Então, você não planejou a coisa antes. Então, o que é legal numa rotina de ativação? Cara, você se programar, acordar um pouco mais cedo. Não estou falando de você acordar meia hora, 1 hora mais cedo. Não precisa disso. Então, sabe, você acordar um pouco mais cedo ali, já faz uma diferença. Aí você vai, levanta, deixa o celular longe para você não ter a tentação de apertar ali o soneca. Aí você vai lá, tem a oportunidade de lavar o seu rosto com tranquilidade, sabe, com escovar os seus dentes e para fazer um café, você sentar ali um pouco, sabe, respirar. Gente, sabia que respirar é fantástico? É muito legal respirar. Não tô falando respirar igual eu tô conversando com vocês aqui, tô respirando, normal. Eu tô falando respirar mesmo. Sabe, uma respiração profunda. Então, a respiração, ela te ajuda, ela ajuda você a mudar o seu estado emocional. Então, você tá ali num estado emocional, sabe, num estado ali de pressão. Você pede licença, vai lá, sabe, respira ali umas 5 vezes seguidas, até umas 10 vezes. Na hora que você terminar essa respiração, você já saiu desse estado de espírito que você estava ali, de pressão. Porque a respiração, ela oxigena o seu cérebro, o seu organismo, e ela faz você mudar o sentimento. Então, na rotina de ativação, é muito legal isso. Então, você vai lá, você respira, né? Você, independente da religião que você tem ali um contato, sabe, com a parte espiritual. Isso é muito bom, isso é muito importante. Entende, pessoal? Então, para quem trabalha com agenda, poxa, um professor que ele se organiza na noite anterior, ele vai, no dia seguinte, ele vai sair melhor, vai sair na frente. E às vezes você vê um professor se destacando aí na escola onde você trabalha, e você fica às vezes até com ciúmes, fala assim, nossa, mas por que o fulano é desse jeito? Nossa, fulano é muito inteligente. Gente, às vezes nem é isso. Às vezes a inteligência também é você usar
as coisas, as ferramentas a seu favor. Então, você, na noite anterior, você já programando a roupa que você vai usar no dia seguinte, o que você vai vestir, o café da manhã que você vai tomar. Se você organizar isso daí, você já sai na frente. Por quê? Você já vai ter a oportunidade de sair mais cedo para você chegar um pouco mais cedo no trabalho. Qual que é o sentimento que você tem quando você chega atrasado? Não é horrível, gente? É muito ruim quando você chega atrasado, porque daí você tem que dar satisfação, você tem que inventar história, e aí joga a culpa nas pessoas, a culpa do motorista, a culpa do cobrador que não me deu o troco, é a culpa do meu filho que atrasou. Então, quando você se organiza e você faz o seu planejamento, aí as coisas elas começam a mudar. Não é verdade, gente? Tá fazendo sentido, pessoal? Muito legal. Então, entende, gente? Então, quando você faz um planejamento da sua vida, você vai conseguir fazer um planejamento de aula muito fácil. E aí você vai você vai trabalhar naquele planejamento, você vai ter tranquilidade de chegar ali na sua coordenadora pedagógica, mostrar o seu planejamento para ela, sabe? De pedir ajuda dela, de falar assim, olha, o que você acha? Que esse planejamento aqui tá legal? O que você pode contribuir comigo? Porque você vai estar tranquila e você vai estar aberta a aprender novas coisas. Porque um professor, primeira coisa da lição de um professor, o que é? É aprender, gente. Entendeu? Então, o professor que acha que ele sabe tudo, ele está cometendo um equívoco muito grande na vida dele. Entende? Porque nós nunca sabemos tudo na nossa vida. Então, a gente sempre está aprendendo, a gente sempre precisa aprender. Então, o melhor professor é aquele cara que ele mais quer aprender. E aí, quando ele aprende bastante coisa, ele não consegue guardar o conhecimento que tem dentro dele. Então, isso que eu estou fazendo com vocês aqui, eu estou passando algum conhecimento que eu aprendo. Apesar de eu não ser um professor mesmo, de eu não ter estudado pedagogia, mas isso não tem nada a ver, gente. Eu tenho contato com pedagogos o dia inteiro, direto, então eu vivo ali no ambiente escolar e é muito legal. Então eu sou um professor na minha área aqui de desenvolvimento humano. Beleza, gente? Então vamos lá. Então, ó, quanto mais organizado o professor for, melhor ele vai ter o desempenho na sala de aula, no seu plano de aula, para escrever ali as coisas para os pais. Aliás, pessoal, vocês aprenderam na faculdade como escrever na agenda da criança? Vocês aprenderam isso? Aposto que não. Por quê? Escrever na agenda da criança é uma coisa muito importante. Então, né, nós aqui em casa mesmo, assim, a Elaine, o Otávio agora tá com 11 anos, ainda tem agenda, né, Preta? Tem. Então, o Otávio tá com 11 anos, tá no sexto. Sétimo. Tá no 7º ano, gente do céu, eu não queria nem lembrar isso, mas vamos lá. Tá no 7º ano e até hoje tem agenda, então a Elaine pega, eu falo a Elaine porque é ela que toma conta mais dessa parte aí, eu sou mais da parte do chega junto. A Elaine pega lá a agenda, escreve, se comunica com o professor, entendeu? Então, se você não tiver uma boa comunicação, como que você vai escrever uma agenda? Aí todas as vezes você tem que chamar a coordenadora, a diretora para escrever na agenda, ou então você escreve ali na agenda e aí no dia seguinte o pai chega lá com várias pedras querendo jogar em você, aí você é chamada pela sua diretora, pela sua coordenadora, porque você escreveu coisas que não eram para ser escritas na agenda. Entendeu, professor? Então, gente, isso daí é básico, assim, sabe? E para você ter essa dinâmica aí, precisa ter conhecimento. Então, o professor ele tem que pensar nisso. Nunca pode parar de aprender, gente. Então, ó, a internet está aí hoje à disposição, tem muitos cursos. Às vezes eu não estou nem falando para você fazer uma pós-graduação em psicopedagogia. Às vezes não é isso que vai te levar para o próximo nível. Então, às vezes você fazendo um processo de coaching ali, te leva mais além do que você fazer uma pós-graduação em psicopedagogia.
Tá? Onde você vai aplicar a psicopedagogia? Entende o que eu falo? Não sou contra, eu sou a favor, tem que estudar mesmo. Eu tenho 2 pós-graduação. Então, você tem que estudar mesmo, fazer uma pós, mas não tenha isso como a verdade absoluta, que essa pós-graduação vai te levar para um próximo nível. Às vezes um processo de coaching que você faz, ele é tão importante que ele vai te levar a um próximo nível melhor do que se você fizer uma pós, tá? Então, mas eu repito aqui, não sou contra a pós, eu acho muito legal, você tem que buscar mesmo e vai pra cima. E além de outros cursos, pessoal, que eu tava falando aqui da internet. A internet está aqui hoje e tem conteúdos aí, ó, bastante coisa. Agora à tarde mesmo eu tava ali no... Eu estava aqui no YouTube pesquisando e fazendo um outro curso que eu estou fazendo também. Hoje eu passei o dia inteirinho fazendo um curso de uma mentoria que eu participo. E aí ficou das 9 da manhã ao meio-dia, aí paramos ali 2 horas de almoço, das 2 às 5. Intenso, gente, intenso. Pelo Zoom, pelo YouTube, fazendo o curso ali. Então, e eu tava olhando o YouTube, pô, vários educadores ali dando live, dando curso. Por quê? As pessoas querem passar o conhecimento. Você guarda conhecimento? Não é verdade? Então, professor, quanto mais você tiver planejamento, quanto mais você adquirir conhecimento, você vai trabalhar melhor com os seus alunos, com os pais dos seus alunos, porque qual é o objetivo de vida de todo mundo, de todo ser humano? Ter uma vida melhor, ser uma pessoa melhor, não é? E o que você pode fazer na sua vida para que você seja uma pessoa melhor? Pô, adquirindo conhecimento, aprendendo. Cada dia que você aprende uma coisa nova, você pode levar ali para o seu ambiente da escola, para o seu ambiente de trabalho, sabe? Então, falar, ai Fábio, eu só trabalho com criança, é todo dia a mesma coisa, é café da manhã, é suco, depois... Não, gente, se você se planejar e fazer um plano de aula bacana ali, olha o tanto que você pode contribuir para a vida dessas crianças, sabe? E ainda mais agora que a gente está passando por esse momento aqui de quarentena. Então, quando você voltar para a sala de aula, vai ser como se tivesse o início de um ano, vai ser o início de um ano. Hoje mesmo, eu estava vendo uma notícia aqui que o prefeito de Nova York cancelou já o ano letivo. Por quê? Muitos casos lá em Nova York, muitos problemas lá, muitas mortes. Então, o prefeito já cancelou o ano letivo lá em Nova York. Então, a gente sabe o que vai acontecer aqui, também no Brasil, em São Paulo? Nós não sabemos, sabe? Então, assim, aproveita esse tempo que você tem para pensar um pouco, o que você pode melhorar como professor, o que você pode planejar, o que você pode pesquisar. Então, você que é professor, não queira ser imediatista. E às vezes você fala uma coisa, a criança vai processar aquilo e ela vai executar um ano depois. Então, você como professor não pode ser imediatista, querer o resultado na hora. Então, quem planta tâmaras nunca vai comer tâmaras do pé que ela plantou. Por quê? Só vai dar o fruto depois de 100 anos. Então, a educação é assim também. Você tem que semear com sabedoria e colher com paciência. Então, para concluir aqui, pessoal, então você vê a importância? Então, como diz aqui, ó, Augusto Cury, ó, educar é semear com sabedoria e colher com paciência. Então, tenha paciência, se estrutura agora, aproveita esse tempo, sabe? Vai atrás de conhecimento para que você, quando essas aulas elas voltarem, você volte também com uma nova dinâmica, com um novo pensamento. Gente, o mundo está mudando, as coisas estão mudando. Nós não sabemos o que vai acontecer para o futuro. Muitas empresas descobriram o home office, que é a pessoa trabalhar em casa. Não é, eu acredito que não é a maioria do caso de todos os professores que estão ouvindo e participando aqui desse vídeo. Porém, muitas aulas são dadas online. Eu mesmo faço vários cursos online. Entende? Então, muitas coisas vão mudar. Comentários. Nilda tá dizendo que não devemos guardar o conhecimento, isso é um pecado. Aí, ó. A Nilda tá falando que é um pecado guardar conhecimento. E é verdade, gente. A Suzy Lucena.
Sair da zona de conforto também é desafiador para as nossas aprendizagens. Aí, a Suzy tá falando aqui, ó, sair da zona de conforto. É total, é tudo em cima aqui, né, Suzy, do que eu tô falando aqui. Então, para você planejar, é sair da zona de conforto. Porque professor, cara, trabalha demais. Te falaram isso na faculdade? Te falaram lá que você ia trabalhar demais. E trabalha mesmo. Sabe, é diferente do bancário. O cara que trabalha no banco, ou então trabalha no telemarketing, ele trabalha lá às 6 horas dele, às 8 horas, vai para casa, relaxa e tal. Agora, professor, se você escolheu essa profissão, deviam ter te falado que você ia trabalhar bastante. Só que também, a satisfação que você vai ter, eu garanto que a pessoa que trabalha no telemarketing não vai ter. Nem a pessoa que trabalha no banco. Não estou criticando a função de telemarketing nem a função do bancário. Eu estou explicando a diferença dessa profissão para a profissão de professor. Tá bom? Que a profissão do professor, ela tem mais ganhos nesse sentido. Sabe? De ensinar, de colher resultados maravilhosos. De ajudar as pessoas a mudarem de vida. De ajudar as pessoas a ir para um próximo nível. O que mais? A Margarete falou que isso é gratificante. Margarete falou que é muito gratificante. Então é isso, pessoal. Se você puder compartilhar esse vídeo, eu agradeço. Se você puder entrar lá no canal do YouTube, Fábio Norberto, pesquisa aí no YouTube, Fábio Norberto, você vai ver que lá tem vários vídeos falando sobre inteligência emocional, falando sobre prosperidade, falando sobre produtividade. Então lá tem muita coisa. Então se você puder acessar o canal do YouTube lá, fazer a sua inscrição, isso vai ser muito legal para mim. Se você puder compartilhar esse vídeo também com seus amigos aí, vai ser muito legal, que eu acho que nós estamos num momento que a gente precisa de ouvir coisas novas, e isso é muito bacana. Compartilhe esse vídeo, ajuda a gente a levar esse conhecimento para mais pessoas, e amanhã estaremos aqui novamente com outro tema. Daqui a pouco eu vou colocar o tema lá no Stories do Instagram e do Facebook. Beleza, gente? Então, um abraço para você, tudo de bom, que você possa ter uma noite maravilhosa. Amanhã, que você possa ser bem produtivo, pensar nisso aqui que a gente falou, sabe? Começar a estruturar um plano de aula diferente, independente para quem que você dá aula, isso não importa, tá bom? Não importa que seja uma criança de berçário ou que seja um aluno de faculdade, isso não importa, tá bom? O importante é a sua disposição, é o que você quer fazer na vida das pessoas, tá bom? Então, amanhã a gente se encontra.